O livro de Ezequiel é, sem dúvida, uma das partes mais negligenciadas da Bíblia. Contudo, ele é repleto de visões profundas e mensagens que transcendem o tempo. Ezequiel viveu em um dos períodos mais sombrios da história de Israel. O cenário era de destruição, desespero e cativeiro. Zedequias, o último rei de Judá, havia se tornado um fantoche sob o domínio da Babilônia. Seu governo era frágil e Jerusalém estava sob constante ameaça. Quando Nabucodonosor, o poderoso rei da Babilônia, sitiou a cidade, ele demonstrou o poder de seu império de forma brutal. Após capturar Zedequias, os babilônios executaram seus filhos na frente de seus olhos, marcando o fim da linhagem real. Para intensificar o sofrimento, arrancaram os olhos de Zedequias, garantindo que sua última visão fosse o massacre de sua descendência. Em seguida, Nabucodonosor ordenou a completa destruição de Jerusalém, um evento que marcou profundamente a história de Israel. Apesar de estar longe de Jerusalém, vivendo no exílio na Babilônia, Ezequiel foi chamado por Deus para ser um profeta e transmitir mensagens de esperança e renovação ao povo. A Babilônia, uma terra distante e cheia de opulência exótica, tornou-se o novo lar para o povo de Israel. Eles estavam desanimados, sem perspectiva de retorno, vivendo como cativos em um ambiente estranho. Nesse contexto, Deus revelou uma das visões mais icônicas a Ezequiel, o Vale dos Ossos Secos, registrado em Ezequiel 37. Essa visão não era apenas uma mensagem para o Israel daquela época, mas traz implicações práticas e espirituais para a humanidade até os dias de hoje. A visão do Vale dos Ossos Secos. Ezequiel 37 começa com uma descrição poderosa. A mão do Senhor veio sobre mim e me levou pelo Espírito do Senhor a um vale cheio de ossos. Ezequiel não foi transportado fisicamente, mas espiritualmente. Ele foi colocado em um cenário desolador, um vale coberto por ossos secos, que simbolizavam morte e abandono. O texto destaca que os ossos estavam muito secos, indicando que haviam permanecido naquele estado por um longo período. Este vale não era apenas um lugar físico, mas também uma representação espiritual do estado do povo de Israel. Os ossos secos simbolizavam um povo que havia perdido sua identidade, sua esperança e sua fé. Deus fez uma pergunta a Ezequiel: Filho do homem, estes ossos podem viver? Ezequiel respondeu com humildade: Ó Senhor Deus, tu sabes. Sua resposta revelou que ele confiava no poder soberano de Deus, mesmo diante de uma situação aparentemente impossível. A partir desse momento, Deus começou a revelar o plano por trás daquela visão. Ele ordenou a Ezequiel que profetizasse sobre os ossos, dizendo: Ó ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Enquanto Ezequiel obedecia, algo extraordinário aconteceu. Um ruído começou a ecoar pelo vale. Os ossos começaram a se mover, unindo-se uns aos outros. Tendões e carne cobriram os ossos, e pele os revestiu. No entanto, eles ainda estavam sem vida. O sopro da vida. Deus então instruiu Ezequiel a profetizar ao sopro ou vento, uma palavra que no hebraico é ruach, que também pode ser traduzida como espírito. Ele disse: Venha dos 4 ventos, ó sopro, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Enquanto Ezequiel proclamava essas palavras, o Espírito de Deus entrou nos corpos. Eles se levantaram, formando um exército numeroso e vivo. A cena era uma demonstração clara do poder transformador do Espírito Santo. Apenas Deus tem o poder de transformar aquilo que está morto em algo vivo. Essa visão era uma mensagem clara para o povo de Israel. Apesar de estarem no exílio, espalhados e sem esperança, Deus prometia restaurá-los. Ele traria a vida a um povo que parecia completamente perdido. Mais do que isso, a visão apontava para o poder da palavra e do Espírito. A palavra de Deus, quando proclamada, carrega poder para transformar. Contudo, é o Espírito que traz a vida verdadeira. A restauração de Israel. Nos versículos seguintes, Deus explicou o significado da visão. Estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: Nossos ossos estão secos, nossa esperança se foi, fomos exterminados. Era um reflexo direto do sentimento do povo no exílio. Eles acreditavam que não havia mais futuro para Israel.
Deus, porém, prometeu restaurar seu povo. Ele afirmou que abriria seus túmulos e os traria de volta à terra de Israel. Esta não era apenas uma promessa de restauração física, mas também espiritual. Deus prometeu colocar seu espírito no meio deles, garantindo que viveriam novamente como uma nação unida e fiel. A visão do Vale dos Ossos Secos, portanto, não era apenas uma mensagem de esperança, mas também um lembrete do poder de Deus para cumprir suas promessas. Quando tudo parece perdido, Ele pode transformar a morte em vida. Aplicações espirituais e modernas. Embora a visão tenha sido direcionada ao povo de Israel, ela contém lições universais para a vida espiritual. Quantas vezes nos sentimos como um vale de ossos secos? Situações de desespero, perdas e crises podem nos deixar espiritualmente mortos. No entanto, assim como Deus restaurou Israel, Ele também pode restaurar nossas vidas. O poder transformador da palavra. Assim como os ossos começaram a se unir ao som da profecia de Ezequiel, nossas vidas podem ser transformadas pela palavra de Deus. Hebreus 4:12 nos lembra que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. A necessidade do Espírito Santo. Uma igreja ou uma vida cristã sem o Espírito Santo é como um corpo sem fôlego. Precisamos do Ruach para trazer vida às nossas experiências espirituais. Deus é o Deus do impossível. A restauração de Israel parecia impossível, mas Deus provou que nada é difícil demais para Ele. Lucas 18:27 reforça: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Esperança em meio ao desespero. Assim como Deus prometeu restaurar Israel, Ele promete nos dar esperança e renovar nossas forças. Renovação e avivamento espiritual. A visão do Vale dos Ossos Secos também é um símbolo poderoso de avivamento espiritual. Assim como os ossos receberam vida através da palavra de Deus e do sopro do Espírito, o mesmo acontece com a igreja e com os indivíduos quando se voltam completamente para o Senhor. Nos dias de hoje, muitos cristãos vivem como esses ossos secos, espiritualmente mortos, vivendo apenas a aparência da fé. A visão de Ezequiel nos desafia a buscar o sopro do Espírito Santo, permitindo que Deus traga vitalidade onde há estagnação e vida onde há morte. Deus ainda trabalha da mesma forma. Quando sua palavra é proclamada e seu Espírito está presente, vidas são transformadas. A igreja é revitalizada, tornando-se uma força viva que reflete a glória de Deus. Como Paulo escreveu em 2 Coríntios 3, 17 e 18. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. O avivamento não é apenas uma experiência coletiva, mas também individual. Cada cristão é chamado a permitir que Deus sopre sua vida em áreas que estão mortas ou adormecidas. Isso exige um coração disposto a ouvir e obedecer à voz de Deus. A transformação pela graça de Deus. A mensagem de Ezequiel 37 também aponta para a obra redentora de Jesus Cristo. Assim como Deus prometeu restaurar Israel e trazer vida a ossos secos, Cristo nos oferece uma nova vida através de sua morte e ressurreição. Antes de conhecermos a Cristo, estávamos espiritualmente mortos em nossos pecados. Efésios 2:1-5 nos lembra: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Assim como os ossos secos precisaram do sopro do Espírito para viver, nós também precisamos do Espírito Santo para experimentar a plenitude da vida em Cristo. É através dele que somos regenerados, capacitados e transformados. A mensagem de Ezequiel também é um lembrete de que nossa salvação é um dom da graça de Deus. Não é algo que podemos alcançar por nós mesmos. Romanos 5:8 declara: mas Deus prova o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. A promessa de restauração. Deus conclui a visão de Ezequiel com uma promessa poderosa: colocarei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e os colocarei em sua própria terra.
Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz isso. Ezequiel 37:14. Essa promessa aponta não apenas para a restauração de Israel como uma nação, mas também para a promessa de restauração espiritual para todos os que confiam em Deus. É um lembrete de que, independentemente de quão desoladora seja a situação, Deus tem o poder de trazer vida e renovação. A restauração não é apenas para o presente. Em Cristo, temos a promessa de uma vida eterna. Ele não apenas restaura nossa alma, mas também nos dá esperança para o futuro. Vivendo como nova criatura. Assim como Deus trouxe vida aos ossos secos, Ele nos chama a viver como novas criaturas. 2 Coríntios 5,17 declara: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Isso significa abandonar velhos hábitos, pecados e mentalidades que nos mantêm presos ao passado. Em vez disso, somos chamados a viver em obediência e amor, refletindo a luz de Cristo em nossas vidas. A visão de Ezequiel nos desafia a não apenas aceitar a nova vida que Deus oferece, mas também a compartilhá-la com outros. Assim como Ezequiel foi chamado a profetizar sobre ossos secos, nós também somos chamados a proclamar a palavra de Deus em um mundo que muitas vezes está espiritualmente morto. A esperança que nunca morre. A visão de Ezequiel 37 é uma mensagem atemporal de esperança e renovação. Ela nos lembra que Deus tem o poder de restaurar aquilo que está perdido, trazer vida onde há morte e transformar situações que parecem impossíveis. Assim como Deus restaurou Israel, Ele também deseja restaurar nossas vidas. Ele nos convida a confiar em Sua palavra, a depender de Seu Espírito e a viver com a certeza de que Ele é fiel para cumprir todas as Suas promessas. Independentemente dos desafios que enfrentamos, podemos nos apegar a essa verdade. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Que essa história inspire cada um de nós a buscar o Senhor com mais fervor, permitindo que Ele sopre nova vida em cada área de nossas vidas.